Fala pessoal do Podcast Mão, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Eu tô gravando ao contrário aqui, ó. Normalmente a imagem que vocês veem no Podcast Mão, ó, tô aqui no quarto da minha filha, né? Já falei sobre essa história aqui nos programas que eu fui enxotado do meu escritório, tô brincando, pela minha esposa que tá fazendo home office, então eu fiz um cenáriozinho aqui no quarto da minha filha, mas aqui é a cama dela, e aqui é onde eu gravo as coisas, aqui no meu computador, onde eu trabalho, enfim, não é por isso que vocês estão aqui, né? Tô aqui para falar sobre uma matéria muito interessante que saiu nessa terça-feira do Thiago Salazar, a respeito do atacante Jô, um problemão que o Corinthians pode ter por ter contratado o Jô em junho desse ano. Eu vou explicar, tá? O Thiago Salazar fez uma baita de uma matéria, ouviu o advogado do Jô, com certeza ouviu as fontes dele lá dentro do departamento jurídico do Corinthians. O diretor jurídico do Corinthians é o Fábio Trubiliano, que não costuma dar muitas entrevistas, não sei se foi ele que falou com o Salazar ou se foram outras fontes do departamento jurídico. Mas a situação é a seguinte, eu vou explicar para vocês por que o Corinthians pode ter problemas, tá? O Jô, tinha contrato com o Nagoya Grampus do Japão até janeiro de 2021. Agora, final desse ano, começo do ano que vem. Se ele tivesse esperado janeiro de 2021 e não renovado o contrato com o Nagoya, não teria problema nenhum. Ele ficaria livre no mercado e qualquer equipe, inclusive o Corinthians, poderia contratar o Jô a partir de janeiro de 2021 sem pagar nada, né? Apenas acertando o salário com o jogador. Só que o Jô, ele, por causa até da pandemia, né, o campeonato japonês foi paralisado, ele apareceu poucas vezes no Japão para treinar. Se você entrar no Instagram do Jô, tem até foto dele lá no Japão, no Nagoya Grampus, né? E isso foi utilizado pela defesa do Jô, inclusive nesse processo contra o Nagoya Grampus. O processo do Nagoya, a briga do Nagoya é com o Jô, né? Simplificando, porque o Nagoya diz que o Jô abandonou o clube e o Jô diz que não abandonou o clube, né? Inclusive ele colocou essas fotos dele lá no Nagoya treinando em janeiro desse ano, mas enfim, em junho as duas partes decidiram rescindir o contrato, tá? Segundo o Nagoya Grampus, a rescisão foi unilateral, ou seja, uma parte quis rescindir. Qual a parte? O Jô. Então o Nagoya Grampus já estava preparando, com este comunicado oficial da rescisão unilateral, um processo contra o jogador. Já estava na cara que o Nagoya ia cobrar alguma coisa do Jô. O Jô rescindiu o contrato, com este papel de rescisão na mão, ofereceu à diretoria do Corinthians o seu trabalho. A diretoria do Corinthians olhou ali o contrato, está rescindido. Se está rescindido o contrato, o jogador está livre. Se está livre, a gente vai contratar. Então, em junho desse ano, o Corinthians assinou um contrato com o Jô até dezembro de 2023. Não pagou nada ao Nagoya, porque o Jô não era mais jogador do Nagoya Grampus, né? Pagou apenas ao Jô. Então, desde junho, o Jô é jogador do Corinthians. Repare, 6 meses antes do que seria o final do contrato dele com o Nagoya. A equipe japonesa depois fez o quê? Entrou na FIFA cobrando 18 milhões de reais, lógico que não é em reais, é em euros, mas a gente traduz aqui para reais, cerca de 18 milhões de reais do Corinthians, tá? Que foi o clube que contratou o Jô, porque segundo o Nagoya, o Jô, apesar de ter rescindido o contrato, foi uma rescisão unilateral. O Jô teria que pagar este dinheiro ao Nagoya e como o Corinthians contratou o Jô enquanto havia essa discussão, segundo o Nagoya, o Jô não poderia ser contratado por ninguém, a FIFA condenou o Corinthians em primeira instância a pagar 18 milhões de reais ao Nagoya Grampus. O Corinthians está condenado já a pagar esses 18 milhões de reais. Só que a situação não é tão simples assim, porque como na justiça comum tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, o clube pode recorrer. Então o que está na matéria do Thiago Salazar até
com o advogado do Jô. O Corinthians recorreu à FIFA exatamente falando isso que eu disse. O jogador tinha rescindido o contrato, estava livre no mercado. O Corinthians é mais ou menos assim, não tenho nada a ver com isso, meu amigo. Você e o Jô que se acertem. O Nagoya Grampus e o Jô que se acertem. Corinthians não tem nada a ver com isso. É mais ou menos isso, traduzindo para o bom português, que o Corinthians mandou para a FIFA em sua defesa. O Corinthians diz que não tem que pagar nada à FIFA, ou ao Nagoya Grampus, né, quer dizer, porque o jogador já tinha rescindido o contrato. Já o Nagoya diz que não, porque o processo estava em litígio judicial. O que é litígio? Uma briga judicial. Então o Corinthians contratou um jogador que estava em litígio, tem que pagar 18 milhões de reais. No momento, como é que está a situação? O Corinthians envia a defesa à FIFA, a FIFA vai enviar à Câmara, que eu não sei como é que chama, que vê todos esses processos, que analisa todos esses processos, seria uma espécie de segunda instância, né? Aí, segundo o advogado do Jô, que conversou com o Thiago Salazar na Gazeta Esportiva, esse processo pode demorar até alguns meses. Não é algo tão rápido assim. Então, a gente vai ouvir falar dessa história durante muito tempo. O Corinthians tá querendo sair da parada, não tem nada a ver com isso, contratei um jogador que não tinha contrato. O Nagoya Grampus acha que o Corinthians fez errado ao contratar um jogador que estava em litígio, em briga judicial com o time japonês, e se o Corinthians não pagar os 18 milhões de reais, pode ser até que sobre para o Jô, pagar esses 18 milhões de reais ao Nagoya Grampus. Qual que é o problema para o Corinthians nessa história? Vocês acham mesmo que vai ser o Jô que vai pagar, ou o Corinthians vai fazer um acordo com o jogador, né? Para até ajudar o jogador que tem história no Corinthians, foi formado no Corinthians, de repente parte dos salários do jogador vão para o pagamento dessa dívida, ou então estende o contrato do jogador, que já é longo pra caramba, para um cara de 33 anos de idade, tem contrato até o final de 2023, ou seja, ele vai ter 36 anos de idade no final do contrato. Imagina se o Corinthians de repente estende o contrato por mais 2 anos, daí não paga salário e acaba pagando a dívida, entendeu? Em vez de pagar, sei lá, 600 mil reais por mês pro Jô, transforma isso nesses 18 milhões de reais. Só que daí o Jô vai ter 36 anos e vai jogar até 38 anos no Corinthians. Eu tô aqui colocando exemplos do que pode acontecer, né? Muitas coisas podem acontecer, a situação de hoje é essa e espero que vocês tenham entendido a parada, esse problema que o Corinthians se enfiou na contratação do Jô com o Nagoya Grampus do Japão. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo aqui do Podcast Irmão. Se inscreva no canal, ative as notificações, dá um joinha nesse vídeo se você gostou, que ajuda bastante nós. Fechou? Um abraço.